Durante a sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que ouviu o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, o deputado Felipe Barros assinalou como o depoimento expôs a estratégia do governo Lula para criar uma narrativa sobre uma suposta tentativa de golpe. O deputado disse: hoje foi a primeira amostra de por que o governo foi e continua sendo contra as investigações desta CPMI, porque o ora depoente Silvinei Vasquez destruiu qualquer argumentação que o governo tenta ainda, de forma assodada e atropelada, empurrar goela abaixo a toda a sociedade. Felipe Barros apontou que a relatora gastou toda a manhã fazendo perguntas a Vasquez que não tinham qualquer relação com o objeto da CPMI. Ele disse: depois ela passou apenas de 15 a 20 minutos fazendo perguntas relativas ao escopo do requerimento de convocação, o que nos mostra justamente que o governo está tentando alimentar narrativas falaciosas em um consórcio criminoso com parcela da imprensa. O deputado denunciou que o depoente estava sendo tratado como se fosse investigado e que as duas imputações feitas a ele, de impedir eleitores de votar e de se omitir em desobstrução de rodovias, são falsas. Ao analisar a acusação de impedir eleitores de votar, o deputado Felipe Barros mostrou que toda a narrativa em torno dessa acusação foi construída por deputados petistas a partir de matérias da velha imprensa que, por sua vez, foram feitas a partir de declarações dos próprios petistas nas redes sociais. O deputado mostrou que a ação dos petistas ensejou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e que a Polícia Rodoviária Federal, além de cumprir corretamente a decisão do ministro, ainda evitou uma série de crimes. O deputado mostrou uma pilha de notas impressas com o rosto do presidente Lula para ilustrar a quantidade de dinheiro que foi apreendido e disse: eu fiz questão aqui, senhor presidente, de imprimir R$100 mil em notas para ficar claro. Estão aqui R$100 mil. Então foram apreendidos 45 blocos desse de dinheiro. 4,5 milhões apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, e é importante que a gente não esqueça que de fato isso ocorreu. Crimes foram simplesmente impedidos de acontecer por ação da Polícia Rodoviária Federal. O deputado mostrou ainda que os números reais das operações realizadas pela PRF desmontam a narrativa apresentada pela esquerda, narrativa criada com dados falsos. Ele disse: os números desmentem a narrativa falaciosa do governo, dos deputados e senadores governistas, porque nós tivemos o mesmo número médio de veículos fiscalizados em absolutamente todas as regiões do Brasil. Portanto, a primeira suposta acusação é facilmente desmentida. Quanto à segunda acusação, o deputado explicou que a PRF usou o máximo de seu efetivo e disse: o que nos resta, presidente, e o que sobra para nós é o motivo pelo qual o governo sempre agiu contra esta CPMI. O governo precisa continuar alimentando a sua narrativa falaciosa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8. O governo precisa, para isso, que os inquéritos continuem sob sigilo. O deputado concluiu dizendo: o governo precisa alimentar a sua narrativa falaciosa, precisa dos inquéritos sigilosos para continuar com esse consórcio criminoso com parcela da imprensa que ainda insiste na tese mentirosa de que houve uma suposta tentativa de golpe e que isso e que aquilo e tudo que nós estamos ouvindo aqui ao longo desses últimos dias.
Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 23 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, hoje foi a primeira mostra do porquê o governo foi e continua sendo contra as investigações dessa CPMI. Porque o ora depoente, Silvinei Vasquez, destruiu qualquer argumentação que o governo tenta ainda, de forma assodada e atropelada, empurrar a goela abaixo de toda a sociedade. E eu quero aqui começar dizendo que nós precisamos relembrar que aprovamos o plano de trabalho da relatora, em que a investigação se dá por ordem cronológica, mas essa ordem cronológica não envolve fatos desde praticamente o nascimento do depoente. Porque nós ficamos a manhã inteira debatendo e ouvindo a relatora fazer perguntas que não tinham absolutamente nada a ver com o objeto, com o escopo dessa CPMI. Depois ela passou apenas de 15 a 20 minutos fazendo perguntas relativas ao escopo do requerimento de convocação. O que nos mostra justamente que o governo está tentando alimentar narrativas falaciosas em um consórcio criminoso com parcela da imprensa. E é isso que eu vou querer demonstrar ao final da minha fala. O depoente está aqui como testemunha, mas me parece, ou pelo menos deveria, as perguntas nos mostram que ele seria, em tese, o investigado. E restaria a ele duas acusações. A primeira, uma suposta violência política na operação do segundo turno, ao supostamente obstar eleitores de votarem. E a segunda acusação, uma suposta prevaricação por omissão na desobstrução das rodovias pós-eleição. Mas os históricos dos fatos demonstram que essas duas acusações são falsas.
E aqui eu quero rapidamente fazer esse histórico. No dia 29 de setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou a DPF 1013, em que no item 16 da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte: além das determinações feitas acima, recomendo a todos os municípios que tiverem condições de fazê-lo, que ofereçam o transporte público urbano coletivo de passageiros gratuitamente aos seus eleitores. A decisão do Supremo foi clara. A decisão fala em transporte público urbano. A decisão não permite que particulares contratem ônibus para levar eleitores aos locais de votação, o que continua sendo crime previsto no Código Eleitoral. A decisão do Supremo é clara. Portanto, a PRF, ao acatar na íntegra a decisão do Supremo, ainda faz a observação de que continua a fiscalização de ônibus privados, particulares, que levam irregularmente eleitores aos locais de votação. Ato contínuo a essa DPF, foi feito o ofício circular 3 de 2022, em cumprimento justamente a essa DPF. No dia 29 de outubro de 2022, o deputado Paulo Teixeira, hoje ministro, ele peticiona no Supremo Tribunal Federal. Veja só, dia 29 de outubro, um dia antes das eleições. E o que ele junta na petição ao Supremo Tribunal Federal? Um tweet da Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, dizendo que o PT recebeu informações de que a PRF estava aparelhada e que obstruiria a votação de eleitores. Ele junta também, na petição ao Supremo, links da imprensa. Esse link aqui: PT recebe informação de nova operação da PF contra aliados de Lula. MPF apura indícios de utilização eleitoral da PRF. Tudo decorrente do tweet que a Gleisi Hoffmann havia feito. E junta outros links da imprensa repercutindo esse tweet da Gleisi Hoffmann, mas ele junta também: Supremo Tribunal Federal aponta a parcialidade de Moro e exclui delação de Palocci de ação contra Lula. Está lá, juntada pelo deputado Paulo Teixeira na decisão, na petição ao Superior Tribunal Federal. Tentativa de adiar eleições foi discutida com o ministro da Justiça, disse o senador. Moraes rejeita a ação de Bolsonaro sobre rádios. Esses links o atual ministro Paulo Teixeira junta no Supremo Tribunal Federal, fazendo com que, no mesmo dia, às 16 horas e 41 minutos, o ministro Alexandre de Moraes proferisse, então, uma decisão solicitando informações por parte da PF e da PRF. No dia 30 de outubro, o dia do segundo turno, nós temos aqui o ofício circular 14 de 2022, que os deputados que fizeram uso antes de mim parece que não leram esse ofício, ou fingem que não leram. Porque esse ofício é claro, ele dá cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, de proibir qualquer operação da PRF no sentido de obstar eleitores de votarem, uma vez que, repito, a decisão era clara relativa ao transporte público e não ao transporte privado de eleitores. E aqui diz o seguinte: com vistas a estabelecer um fluxo adequado e incontroverso das informações e ações a serem implementadas, determina o fiel cumprimento da aludida decisão. Está aqui. O Silvinei Vasquez mandou para todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. E aí nós tivemos, então, a operação da PRF no segundo turno, que, segundo a imprensa, arrecadou, ou então apreendeu, melhor dizendo, 4,5 milhões de reais em 12 ocorrências. Parece que a esquerda simplesmente esquece que houve essas apreensões. Eu fiz questão aqui, senhor presidente, de imprimir 100 mil reais em notas, para ficar claro. Aqui, ó, 100 mil reais. Então foram apreendidos 45 blocos desse de dinheiro, 4 milhões e 500 mil reais apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que é importante que a gente não esqueça que, de fato, isso ocorreu. Crimes foram simplesmente impedidos de acontecer por ação da Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, senhor presidente, é importante que a gente diga o seguinte: a narrativa da esquerda, né? Ah, mas fizeram mais operações no Nordeste. Vamos para os números. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste é mais alto do que em qualquer outra região do Brasil. Gostaria até que a relatora estivesse aqui, porque ela vai fazer o relatório
né? E não pode fazer o relatório só com base nos dados falsos que ela trouxe para a gente. Aqui o número de malha viária das rodovias. No Nordeste, a malha viária é infinitamente maior do que das outras regiões. Dado do próprio TSE. Compra e venda de votos nas eleições de 2014. É antigo, mas é o último dado que nós achamos no site do TSE. Os estados do Nordeste dominam as denúncias de compra de voto. Agora, números mais recentes que nós achamos no site do TSE. A região em que mais tem compra de votos, Nordeste. Mas, nós temos aqui os dados públicos. A média de veículos que foram fiscalizados na operação do segundo turno foi a mesma em todas as regiões. A média dos veículos que foram fiscalizados em todas as regiões foi a mesma. Então, mesmo que nós partíssemos da premissa equivocada de que teve mais fiscalização no Nordeste, nós teríamos justificativa mais do que plausível. Mas os números da própria operação, números esses que são públicos, deputada Jandira, eu te forneço uma dessas, não adianta fazer cara feia pro número, porque número é número. O número desmente qualquer narrativa falaciosa do governo. A deputada Jandira foi citada, viu, senhor presidente? Presidente. Deputado, Vossa Excelência tem mais um minuto. Obrigado, presidente. Então, os números desmentem a narrativa falaciosa do governo, dos deputados e senadores governistas, porque nós tivemos o mesmo número médio de veículos fiscalizados em absolutamente todas as regiões do Brasil. Portanto, a primeira suposta acusação, ela é facilmente desmentida. A segunda acusação que restaria ainda é uma suposta prevaricação por omissão na operação de desobstrução das rodovias. Mas aqui nós temos as notícias que foram veiculadas amplamente pela imprensa, que foram já ditas aqui pelo depoente, de que a Polícia Rodoviária Federal suspende folgas e determina a aplicação de máximo efetivo policial para desbloquear estradas. Então, essa segunda suposta acusação ao depoente também é facilmente desmontada. O que nos resta, presidente, e o que sobra para nós, é o motivo pelo qual o governo sempre agiu contra essa CPMI. O governo precisa continuar alimentando a sua narrativa falaciosa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8. O governo precisa, para isso, de que os inquéritos continuem sob sigilo, porque a primeira oportunidade que o depoente tem de falar para o Brasil, até agora só tinha prestado depoimento, e prestou depoimento, inclusive, em novembro do ano passado. Minha pergunta é se até agora houve denúncia ou se não houve andamento nesse processo, Silvinei. Porque o governo precisa, então, senhor presidente, infelizmente a relatora não se faz presente, deveria ficar aqui para ouvir os questionamentos, inclusive. O governo precisa alimentar sua narrativa falaciosa, precisa dos inquéritos sigilosos para continuar com esse consórcio criminoso, com parcela da imprensa, que ainda insiste na tese mentirosa de que houve uma suposta tentativa de golpe e que isso e que aquilo, e tudo que nós estamos ouvindo aqui ao longo desses últimos dias. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao depoente, senhor presidente, bem como o valor que foi apreendido nas operações, onde o dinheiro foi apreendido, o nome das cidades, o nome das pessoas que estavam em posse do dinheiro, se foram fiscalizados também transportes privados, né, de passageiros, identificação desses ônibus, quais foram as empresas, quem pagava por essas empresas, e, por fim, quais foram os agentes da PRF que pediram voto para o Lula e agora ganharam cargo em comissão. Esses são os meus questionamentos. Pela ordem, presidente.